Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula desse sistema de APS. Eu sou Ivanilson, médico de família e comunidade, e hoje daremos seguimento aos temas propostos. Hoje falaremos um pouco sobre acidente de trabalho, que é um tema bem prevalente também na medicina do trabalho, e nós que trabalhamos na APS também nos deparamos com várias situações relacionadas ao mesmo. É interessante que vocês, no final desta aula, possam identificar os principais acidentes de trabalho, identificar o acidente de trabalho à exposição ao material biológico e saber identificar principalmente a silicose, que é o que nós vamos estar falando basicamente no dia de hoje, saber o que é e como se emite a carga. Então, o que é o acidente de trabalho? Então, em termos de conceito, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho formal ou informal, pode ter ou não a carteira assinada, que provoca lesões corporais ou algum tipo de perturbação que pode levar à morte ou perda permanente ou temporária da capacidade de trabalho, ainda que fora do ambiente de trabalho. Então, assim, é considerado também acidente de trabalho qualquer atividade a serviço da empresa. Também é considerado aquele tipo de acidente que ocorre em horário de refeição, por exemplo, ou aquele que é no trajeto da sua casa para o trabalho, inclusive agressões ou algum tipo de violência no ambiente de trabalho ou no trajeto também são considerados como acidente de trabalho. Antes da gente falar mais sobre acidentes de trabalho, é interessante ver alguns tipos de riscos ocupacionais. E aqui eu coloquei alguns que vocês, semana passada ou na aula passada, vimos alguns tipos, mas esses aqui são específicos mesmo ao acidente de trabalho, então os químicos, e aqui a exposição de alguma substância tóxica, por exemplo, a sílica, mercúrio, asbesto, entre outros, fumo, névoas, poeiras, que inclusive sobre poeira, vamos falar um pouco sobre a sílica, que é muito importante que nós vamos estar vendo mais adiante. Alguns agentes físicos, aqui vou mencionar, por exemplo, o calor, que praticamente aqueles trabalhadores que trabalham com caldeiras ou fornalhas se expõem muito. Alguns agentes biológicos, aqui no caso, vamos fazer ênfase no vírus, onde os profissionais da saúde principalmente estão expostos ao HIV, hepatite B, porém outras áreas, os funcionários que trabalham como garis, por exemplo, estão expostos a bactéria, a fungo, entre outros. Fatores muito importantes é a parte econômica e psicossociais, e aqui vale a pena lembrar a pressão da chefia, é muito importante, o esforço físico intenso, entre outros, são fatores também que influenciam como risco ocupacionais, e aqui o risco mecânico de acidente. Então, por exemplo, empresas que não fornecem EPIs, ou que as máquinas estão de péssima qualidade, ou que estão com defeito, quem trabalha com eletricidade, onde tem animais peçonhentos, todos são riscos ocupacionais interessantes. Então, quais são os tipos de acidente de trabalho? Então, existem vários tipos, essa aqui é uma classificação didática e melhor de entendermos. Existe o acidente de trabalho fatais, que, como o próprio nome já diz, são aqueles que ocasionam a morte do trabalhador. E algumas literaturas vocês vão ver que diz até 12 horas. E nesse caso, é interessante que seja emitido a CAT imediatamente, seja notificado no SINAM e que seja aberta uma investigação desse caso. Outro tipo de acidentes são os acidentes graves, e aí que eles podem resultar na morte desse trabalhador, ou são trabalhadores menores de 18 anos, ou que levem algum tipo de mutilação e incapacidade. Aí, como exemplo, pode ser os politraumatismo, amputações, fratura de todos os níveis, pode ser também algum tipo de lesão de vísceras, asfixia, eletrocução,
e aí qualquer queimados de terceiro grau, então todo esse tipo de acidente, eles são considerados como acidentes graves. Os acidentes típicos é aquele que ocorre basicamente na empresa, no local de trabalho, em decorrência da atividade que essa pessoa faz. Por exemplo, um trabalhador da construção civil que cai no andame, por exemplo. Ele estava trabalhando no seu local de trabalho e caiu, fraturou, por exemplo, a perna. Isso é um acidente típico de trabalho. Ou algum trabalhador que está manuseando algum tipo de máquina e aí, por exemplo, faz algum tipo de esmaga a mão, algum tipo de lesão desse tipo, é um acidente típico também. Ou um eletricista que pega um choque, acidente típico, entre outros. E o acidente de trajeto ou percurso é aquele que ocorre no trajeto do seu trabalho até o local da sua casa e vice-versa, levando em consideração que esse tipo de acidente tem que ser o percurso certo. Se desviar do percurso gera uma investigação. Aqui, como observação, aqueles trabalhadores que têm a rua como o seu ambiente de trabalho, empregadores, por exemplo, ou taxista, motorista, se eles tiverem um acidente na rua, é considerado um acidente típico e não um acidente de trajeto. Tá certo? É só para vocês verem essa diferença. Aqui, coloquei aqui a diferença entre doença profissional e doença do trabalho. Lembrando que para fins previdenciários é a mesma coisa. Então, assim, tanto as doenças profissionais quanto doença do trabalho é considerada como acidente de trabalho. Mas eu coloquei aqui basicamente a diferença. Então, o que é uma doença profissional? É aquela que existe uma causa específica, ou existe um fator etiológico específico e está relacionado a trabalhos específicos também. Então, por exemplo, o saturnismo, que é a intoxicação por chumbo. Então, aqui são aqueles trabalhadores, por exemplo, que na construção ou na fabricação de pilhas, de baterias, e já se sabe que o chumbo é o agente específico disso. E a silicose, que é a que nós vamos falar depois, que essa lesão ocasionada principalmente em trabalhadores da mineração, que aí tem a sílica como o fator etiológico específico. Então, qual que é e o que é a doença do trabalho? Já a doença do trabalho está relacionada às condições do trabalho. Então, por exemplo, um trabalho que tem muito barulho, um trabalho que você ficar na mesma posição por muito tempo, um esforço repetitivo. Então, são as condições desse trabalho que levam a isso. E aqui eu coloquei como exemplo o motorista, que são aqueles que podem desenvolver surdez por tanto barulho que fica escutando ali. Só a título de informação, a diferença entre um e do outro. Aqui eu coloquei que vocês vão ver desde a aula anterior, quando nós falamos sobre as dermatoses ocupacionais, não sei se eu mencionei sobre emitir a carta. O que é essa famosa CAT, que vocês vão ver aí muitas vezes? É a comunicação de acidente de trabalho. Então, o que é basicamente essa CAT? Ela é um documento, né, do Ministério, principalmente da Previdência e Assistência Social, ele é tipo um formulário que a empresa ou o empregador deve emitir esse documento, deve preencher, toda vez que algum funcionário, algum trabalhador da sua empresa sofrer algum tipo de acidente, independente se for um acidente grave, independente se ele for afastado ou não. Então, ele deve emitir. Se, por acaso, a empresa não emitir essa CAT, então, nesses casos, tanto o segurado, ou seja, o trabalhador acidentado, ou algum dependente, pode ser pai, mãe, ou filho, alguma pessoa que seja seu dependente, ou o próprio sindicato que ele seja filiado, ou o médico atender ou qualquer autoridade pode emitir essa CAT também. Interessante que na CAT ela tem uma parte lá que nós vamos especificar sobre isso,
e é o atestado, e esse atestado somente o médico pode preencher. E no caso das doenças profissionais e doenças do trabalho, a carta deverá ser emitida após fechamento do diagnóstico. Então, quando você fechou o diagnóstico, por exemplo, da silicose, nesse dia que você fechou, você emite a carta para os órgãos que eu vou falar aqui agora. Que, por exemplo, você faz 4 vias, antigamente eram 6, então uma via você entrega no INSS, a outra via fica com o paciente, o trabalhador ou o seu dependente, uma você envia ao sindicato e a outra à empresa. Então, assim, são 4 vias que são feitas essa carta. Então, só a título de informação, porque sempre vocês vão ver que emite a carta, não emite, então vocês já saberem como que é. Então, aqui vamos falar um pouco sobre o acidente com exposição de material biológico. Eu coloquei aqui como uma capta à parte de acidente, porque nós, como profissionais de saúde, vocês que já estão aí nos hospitais, nas UBS, e aí estamos sempre sujeitos a sofrer algum tipo de acidente de material biológico. Então, saber como proceder nesses casos e qual seria o conceito. Então, o que é esse acidente? Nada mais é que a exposição de uma pessoa ao sangue ou qualquer secreção na pele, por exemplo, pode ser urina, sêmen, saliva, suor, qualquer tipo de secreção na pele ou mucosa, ou qualquer tipo de lesão em pérfuro importante. Pode ser com agulha, bisturi, com vidro. Então, qualquer perfuração ou corte que você tiver na pele ou qualquer exposição a alguma secreção do paciente é considerado como um acidente biológico. Tá? Então, sempre que você sofrer um acidente biológico, pensa-se que esse paciente possa estar contaminado com alguma dessas doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B, HIV, sífilis, aí vai, entre outros. Então, sempre pensa-se na possibilidade, não é que ele esteja, mas é bom sempre pensar para evitar qualquer coisa. Então, aqui é uma classificação dos tipos de exposição. Então, tem uma exposição que são aquelas ao qual existe um instrumento perfurante ou cortante, por exemplo, por agulha, bisturi, vidrarias ou vidros. Então, existe isso. Ou quando tem algum respingo, que é a exposição mucosa, de alguma secreção nos olhos, nariz, boca ou genitália, e cutânea, também de alguma secreção. Nesse caso, a pele do profissional tem que ter alguma ferida, alguma dermatite que possa haver contaminação. E o outro seria arranhaduras ou mordeduras. Por exemplo, o paciente morde o profissional da saúde, e aí também é considerado tipo de exposição a material biológico desde quando tenha sangue, que tenha feito uma ferida ou coisa desse tipo também. Então, como é que nós faríamos a exposição ou faríamos o acompanhamento pós-exposição? Seja você foi lá fazer uma sutura, não sei, fazer um procedimento médico e você se furou lá com uma agulha de sutura. Então, o que você deveria fazer? Primeira coisa, deve coletar-se sorologias de HIV, hepatite B, tanto do profissional quanto do paciente-fonte. E aí você pode solicitar outras sorologias também, como para-chagas, o próprio HTLV, que são vírus lipotrópicos de células humanas, sífilis, citomegalovírus, entre outros. Você pode pedir, mas é indispensável não pedir HIV e hepatite B e C. Se o profissional, aliás, se o paciente-fonte se negar a fazer esses exames, que ele tem todo o direito, você considera ele como que contaminado. Então, você faria todo o procedimento como se ele tivesse tais doenças. Então, primeiro você vai pedir as sorologias e depois você vai indicar profilaxia, se for recomendado. Então, aí depois nós vamos falar um pouco mais da profilaxia e quais os casos que tem indicação ou não de fazer. Tá certo? Então, vamos
ver aqui como é que se caracteriza esses acidentes de trabalho. Então, pode ser acidente de trabalho leve, que nada mais é que o contato com a secreção, urina, sangue, sêmen, qualquer coisa na pele íntegra. Então, esses contatos leves é bem tranquilo, não é para todos passa. Os contatos considerados moderados são aqueles que existe contato de secreção urina ou outro tipo de secreção, porém que não tenha sangue visível. Então, se não tiver sangue, mas, por exemplo, tem contato com alguma mucosa nasal, oral, por exemplo, ou ocular, é considerado moderado. E se essas secreções tiverem sangue e tiver contato com alguma mucosa, que eu falei, aí é considerado um acidente grave. E qualquer exposição percutânea do material perfuro-cortante também é considerado um acidente grave. Então, aí, a partir disso, nós faríamos a conduta. Então, por exemplo, nesses casos, como é que nós faríamos a profilaxia? Então, a primeira coisa a ser feita é lavar essa área a qual foi exposta. Se for na mucosa, você pode lavar só com soro fisiológico e água. Se for na pele íntegra, você pode, ou até na pele ferida, você pode também passar água e sabão, ou soro fisiológico. Lembrando, se haver exposição perfuro-cortante, você deixa sangrar um pouquinho e depois você vai e lava com água e sabão. A partir daí, você vai ver se tem necessidade ou não de fazer profilaxia. Porém, é importante que aqui antes você veja se o profissional acometido ele é vacinado, por exemplo, contra a hepatite B. Normalmente, vocês, quando vão fazer rotação nos hospitais ou qualquer rotação de prática médica, eles pedem que vocês tenham, pelo menos, a vacina hepatite B. Mas alguns profissionais não têm, aí, nesse caso, você deveria completar a dose e faria 5 ml da vacina da hepatite B até 48 horas depois do acidente. Feito isso, você viu se foi vacinado a hepatite B, se foi tranquilo, se não, você faz a profilaxia, você já inicia a profilaxia para o HIV. Tá? Lembrando que tem vários, todo acidente grave, você inicia a profilaxia para HIV, o ideal é que você inicie até 6 horas, o ideal é que você inicie até 6 horas a partir da exposição. Se não, pode começar até 72 horas. E esse tratamento dura em torno de 28 dias. Lembrando que você inicia a profilaxia, se a sorologia do paciente vier negativa, você pode suspender. Tá certo? Outro detalhe, existem vários protocolos de profilaxia, eu coloquei esse aqui, mas vocês podem ver aí em outros livros, outros protocolos. Aqui é só para título de informação e vocês não são obrigados a lembrar de tudo isso. Que nem a gente, na verdade, lembra de todos esses esquemas, porque são vários esquemas, tá certo? Pronto, então terminamos a parte inicial de acidentes. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a doença profissional, e essa doença profissional que vamos falar da pneumocomiose. Pneumocomiose, que é uma das mais prevalentes doenças profissionais. Esse nome ele vem do grego, o sufixo miose ele significa poeira. Então, por isso que são pneumopatias relacionadas à inalação de poeira ambiental relacionada ao trabalho. Então, são várias doenças. E aí, para ficar mais organizado didaticamente, elas são divididas em fibrogênicas e não fibrogênicas. Das fibrogênicas mais comuns, e a que nós iremos falar hoje, é da silicose e asbestose. E das não fibrogênicas, a mais comum é a varitose também, que nós não vamos nem entrar em detalhes hoje, basicamente. Então, eu coloquei esse quadro aqui só para vocês, a título de informação, observarem a maioria ou todas as pneumocomioses, o agente etiológico e qual o processo anatomopatológico.
Então, no caso, a silicose e o agente é a sílica livre, que vamos falar também. A asbestose, ela também é um tipo de leucomiose fibrogênica, ela faz uma fibrose difusa, e é importante que ela costuma dar em pacientes que trabalham no minério e na indústria de cimento e amianto. Então, é uma importante causa de leucomiose, mas também não vamos especificar muito ela no dia de hoje. Então, a silicose, que era o que eu falei que íamos falar. Esse próprio nome já vem, né, do agente etiológico. Aqui seria a sílica, que é uma das doenças profissionais ou ocupacionais mais antigas conhecidas, desde 1980, 1870, quer dizer. Visconti já havia relacionado essa relação entre a poeira da sílica e uma fibrose pulmonar. Eu coloquei aqui essa introdução porque ele é um agente, ou é um agente químico, um dos elementos químicos mais abundantes que tem na crosta terrestre. Por isso que vocês vão ver que a maioria dos trabalhadores que trabalham com pedra, com areia, com cerâmica, com minério, todos eles levam a risco de silicose. E por isso que eu coloquei aqui algumas ocupações, eu não vou entrar muito em detalhe, mas principalmente a mineração de carvão mineral, né, ainda hoje, mas muito mais em séculos passados, quando tinha em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tinha muito, ainda tem, né, esse minério de carvão mineral. Então, era muito comum essa doença. Mas hoje a gente vê mais, principalmente em manuseio de pedra, lapidação de pedra, ou mármore, ou fazer as britas mesmo, tudo isso leva a isso, perfuração de rochas. Também quem trabalha na construção civil, principalmente no acabamento dos azulejos, já tem a mãe de areia, que é até proibido, mas também costuma ser muito grave também, porque é a exposição muito rápida da folha da sílica. Indústria de cerâmica e quem cava poços também. Então, vocês podem ver que tudo que está relacionado à areia, à terra, à barro, à pedra, a carvão mineral leva a um risco ocupacional para a silicose. Então, qual é a apresentação clínica, né, mais importante? Então, você tem a silicose crônica. A silicose crônica, muitas vezes, ela é assintomática e é muito insidiosa. No entorno de mais de 10 anos, para começar a desenvolver alguns sintomas, começa com dispneia, alguma tosse. E essa aqui é mais comum na mineração de carvão mineral. Já temos a silicose acelerada ou subaguda. Essa daqui já é um pouquinho mais grave. Normalmente relacionada a cavadores de poços, começa a manifestar em torno de 5 a 10 anos, também com dispneia, tosse e outros sintomas respiratórios. E a silicose aguda. A silicose aguda, realmente é muito grave, tem um prognóstico muito ruim, costuma ser em trabalhadores de moagem de pedra, é bem raro também, uma exposição rara, mas quando acontece, normalmente é fatal. Então, assim, você faz o diagnóstico, em menos de um ano, esse paciente vai falecer. Tá? Lembrando que é uma doença progressiva e grave normalmente. Aqui é como é que a gente faz o diagnóstico, você vai ver a história ocupacional poeira da sílica, como eu falei anteriormente. Você vai ver algumas sintomatologias que são às vezes inespecíficas e vai fazer radiografia. OIT 2000, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é uma classificação radiológica para a silicose. Então, assim, e a última atualização foi 2000. Com esses parâmetros, você faz o diagnóstico. Você pode fazer tomografia, ressonância, entre outros, mas o principal são esses. Vocês podem observar aqui uma radiografia de tórax de um paciente de silicose, com fibroses, nodulares difusas, né, disseminadas, também característicos. Então, qual seria o procedimento ou a conduta com esse paciente? Nesse caso,
todo paciente diagnosticado com silicose tem que ser afastado imediatamente do local de trabalho. Pode ser grave, pode ser aguda, pode ser crônica, mas tem que ser afastado imediatamente. Você tem que notificar o caso, notifica no SINAM e investiga também. Você tem que emitir, ou seja, a empresa tem que emitir a CAT. E com relação ao tratamento, é um tratamento um pouco específico. Então, você vai tratar só a sintomatologia. E aqui é importante você fazer exame clínico médico periódico, fazer também algum tipo de exame de imagem periódica, mas tratamento específico não tem, é uma doença que não tem cura e é grave também. Então, quais seriam as medidas de prevenção que deveriam fazer, ou que nós deveríamos fazer, né? Primeira coisa, a indústria ou a empresa que tem exposição à furatílica tem que ter lavagem adequada e direta do piso, por exemplo, tem que ter boa ventilação, por isso que as minas de carvão mineral que eram por caverna eram mais graves, né, tinham mais poluição, que tem que ter uma boa ventilação no local, usar máscara adequada também, ter os seus EPIs adequados. Então, são várias medidas de prevenção para esse paciente. Então, aqui são as referências biográficas que utilizamos, coloquei algumas lá na plataforma. Eu estarei no dia 24, no horário da aula presencial das 9 às 11, estarei no chat. Qualquer questionamento, vocês podem estar perguntando por lá, que estaremos esclarecendo mais algumas coisas, tá certo? Eu tentei ser bem breve, para não cansar. Então, bom estudo a todos e até a próxima.